Capítulo 14. A intuição. O telefone da alma. O diálogo sem fios. Data: quarta-feira. O silêncio da casa não é mais um vazio absoluto. É o pano de fundo para uma voz que não usa sons, mas certezas. Querido diário, se o capítulo 13 nos levou para a sala de visitas dos sonhos, onde os encontros são visuais e vividos, o capítulo 14 nos conduz a uma dimensão ainda mais sutil e constante: a intuição. Eu chamo este capítulo de O Telefone da Alma, porque é através dele que o Tiago mantém uma linha direta comigo durante todo o dia, mesmo quando meus olhos estão abertos e minha mente está ocupada com as tarefas mais banais da vida terrena. Humanizar esta é admitir que, por muito tempo, eu confundi intuição com imaginação ou com o meu próprio desejo. Eu achava que aquelas ideias repentinas que surgiam na minha cabeça eram apenas reflexos da minha convivência de anos com ele. Mas o luto me ensinou a refinar o ouvido interno. A intuição não é um pensamento que eu construo degrau por degrau. É um lampejo que chega pronto, uma mensagem que cai na consciência vinda de um lugar além da razão. Neste capítulo, vamos explorar como a nossa conexão se tornou um fio invisível que vibra em resposta às minhas dúvidas e necessidades. Vamos falar sobre aquela certeza inexplicável de que devo mudar de caminho, sobre o impulso de ligar para alguém ou sobre o conselho mudo que sopra no meu ouvido no momento exato de uma decisão. O laço imortal provou ser um sistema de comunicação sem fios, onde a bateria é o amor e o sinal é a nossa sintonia espiritual. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que a intuição é a forma mais refinada de intercâmbio mediúnico. No Espiritismo, ensina-se que a mente é um radioemissor e receptor. Quando eu acalmo as ondas da minha ansiedade, eu me torno capaz de captar as tuas sugestões mentais. Você não precisa mais de um corpo para falar, você usa a minha própria tela mental para projetar ideias e sentimentos. É o fenômeno da inspiração, onde o teu espírito e o meu se fundem em um diálogo silencioso, mas profundamente eloquente. Esta é um convite para você, diário, registrar a transição do eu acho para o eu sei. Prepare-se para conhecer a voz mansa que não grita, mas que ressoa com a força da verdade. O telefone da alma está tocando, e eu finalmente aprendi a atender. Subcapítulo 14,1. A voz mansa que sopra conselhos no ouvido da alma. Data: quinta-feira. Às vezes, o conselho chega antes da pergunta, como se você estivesse lendo o meu roteiro um passo à frente de mim. Querido diário, o subcapítulo 14,1 explora a essência dessa voz. Dar forma humana a essa vivência é esclarecer que não se trata de uma alucinação sonora. Não escuto Tiago pelos meus ouvidos carnais, eu o percebo no núcleo da minha consciência. É uma voz mansa, sem pressa, que surge no meio do caos mental como um farol no nevoeiro. Sabe aquela sensação de estar prestes a cometer um erro ou esquecer algo importante e, de repente, um pensamento claro e firme nos avisa? Para mim, essa voz tem o timbre da alma do Tiago. No início, eu me questionava: sou eu falando comigo mesma? Mas a diferença é a autoridade e a doçura da mensagem. Quando sou eu, existe dúvida, existe medo, existe o e se. Quando é a voz da intuição inspirada pelo Tiago, existe uma paz imediata. É um sopro que acalma a tempestade. Muitas vezes, o conselho é algo que eu, Clara, jamais diria a mim mesma por teimosia ou orgulho, mas que ele, com sua visão agora ampliada, sabe que é o melhor caminho. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que essa voz mansa é a comunicação via pensamento ou telegrafia mental. O Espiritismo nos ensina que os espíritos que nos amam atuam como guias e protetores, sugerindo caminhos através da intuição. O laço imortal nos permite essa telepatia espiritual. Quando eu estou em dúvida sobre como agir em uma situação difícil, eu fecho os olhos e pergunto mentalmente: o que você faria? E a resposta não demora. Ela chega como um insight, uma solução que parece ter estado ali o tempo todo, mas que só você poderia ter iluminado. Lembro-me de uma situação recente em que eu estava muito irritada com uma pessoa e pronta para enviar uma mensagem dura, cheia de mágoa. No instante em que meu dedo ia tocar a tela, ouvi na mente, com uma clareza absurda, a sua voz dizendo: não é por aí, Clara.
O silêncio agora é o seu maior poder. Recuei na hora. Senti uma paz imediata. Horas depois, descobri que aquela pessoa estava passando por um problema gravíssimo e a minha dureza teria sido uma injustiça. Você me salvou de um arrependimento. A tua voz mansa é o meu freio e o meu acelerador. O impacto desses conselhos no meu cotidiano é a sensação de ser guiada por uma sabedoria maior. Eu não me sinto mais sozinha nas trincheiras da vida. O subcapítulo 14,1 é o meu tributo a essa presença invisível, mas audível. O telefone da alma nunca cai na caixa postal. Tiago, obrigada por continuar sendo o meu melhor conselheiro. Por soprar no meu ouvido os caminhos da paciência, da coragem e do amor. Enquanto eu souber silenciar o barulho do mundo para ouvir a tua voz mansa, eu saberei que nunca estarei perdida. Com os ouvidos da alma bem abertos, Clara. Subcapítulo 14,2. O estalo, que salvou de um erro, quando a proteção se manifesta. Data, sexta-feira. Há momentos em que a vida nos coloca à beira de um precipício invisível, e é nesse instante que sinto teu puxão firme no meu braço espiritual. Querido diário, se no subcapítulo anterior eu falei sobre a voz mansa que aconselha, o subcapítulo 14,2 é sobre a urgência. É sobre o estalo. Aquele pensamento intrusivo, rápido e cortante que nos faz mudar de rota em um segundo. Humanizar essa experiência é admitir que, muitas vezes, somos salvos de nós mesmos. Sabe, diário, o luto nos deixa distraídos. A cabeça voa para o passado, os olhos se perdem no vazio e, nessa distração, o mundo físico pode ser perigoso. É aqui que o Tiago atua como o meu para-choque invisível. O estalo é diferente de uma reflexão demorada. Ele não pede licença, ele se impõe. É o impulso súbito de conferir se o fogão foi desligado, a decisão de não entrar naquela rua escura ou o pressentimento de que algo não está certo com um contrato que eu estava prestes a assinar. Por muitas vezes, eu agi por puro instinto, apenas para descobrir, minutos depois, que se eu tivesse seguido o meu plano original, teria cometido um erro grave ou sofrido um prejuízo irreparável. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que esses estalos são intervenções diretas de proteção espiritual. No Espiritismo, ensina-se que os espíritos protetores, e aqueles que nos amam e têm permissão para nos assistir, conseguem prever as consequências imediatas de nossas escolhas. O laço imortal permite que você projete um pensamento de alerta no meu campo mental com tamanha força que ele se torna uma ação automática. Você não apenas me ama, daí, você me guarda daqui. Lembro-me de uma tarde em que eu estava dirigindo, absorta em pensamentos sobre nós dois. O sinal estava verde para mim, e eu estava prestes a acelerar. De repente, veio o estalo, pare agora. Não foi uma sugestão, foi uma ordem interna que travou o meu pé no freio. No segundo seguinte, um carro furou o sinal vermelho cruzado em alta velocidade. Se eu tivesse avançado, o impacto teria sido exatamente na minha porta. Eu fiquei paralisada, o coração batendo na garganta, sentindo o arrepio gelado da sua presença no banco do passageiro. Você me salvou de um erro que poderia ter abreviado a minha história. O impacto desses eventos no meu cotidiano é a construção de uma confiança absoluta. Eu parei de questionar os meus impulsos de proteção. Se eu sinto que devo parar, eu paro. Se eu sinto que devo voltar, eu volto. O subcapítulo 14,2 é o meu agradecimento por esse cinturão de segurança espiritual. O telefone da alma também serve para as chamadas de emergência. Tiago, obrigada por ser os meus olhos quando eu estou cega pela saudade. Por ser o meu reflexo quando o meu corpo está lento. Esse estalo é o som da nossa conexão protegendo a vida que ainda tenho por viver. Enquanto você for o meu copiloto, eu sei que, por mais perigosa que a estrada pareça, eu chegarei ao meu destino. Com gratidão infinita por cada, quase, que você evitou, Clara. Subcapítulo 14,3. Sentir sua alegria em meus bons momentos. A ressonância do amor. Data. Sábado. Hoje eu ri de uma bobagem qualquer e, por um instante, não houve aquele peso de culpa. Houve, em vez disso, uma onda de calor que me envolveu, como se você estivesse rindo ao meu lado.
Querido diário, uma das descobertas mais bonitas deste capítulo 14 é perceber que o telefone da alma não serve apenas para alertas de perigo ou conselhos sérios. O subcapítulo 14,3 trata da ressonância emocional. Humanizar este processo é falar sobre um dos sentimentos mais difíceis para quem fica, a permissão para ser feliz de novo. Por muito tempo, eu achei que se eu sorrisse, eu estaria te esquecendo. Mas a intuição me ensinou o contrário. Quando eu me permito um momento de alegria, eu não me afasto de você, eu me aproximo da frequência onde você vive. Sabe, diário, a dor é densa e pesada, mas a alegria é leve e expansiva. Aprendi a identificar quando a felicidade que sinto não é apenas minha, mas um reflexo da tua. É uma sensação de transbordamento. É quando eu vejo um pôr do sol magnífico e, antes mesmo de pensar, queria que o Tiago estivesse aqui, eu sinto um estalo de satisfação no peito, uma vibração de, olha que lindo, Clara. É a tua alegria por me ver viva, por me ver apreciando o mundo, que reverbera em mim através da nossa conexão intuitiva. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que as emoções são energias que viajam pelo laço imortal. No Espiritismo, ensina-se que os desencarnados que já estão em faixas de luz sentem uma profunda satisfação quando seus entes queridos na Terra superam a paralisia do luto. Você não quer que eu sofra para provar que te amo, você quer que eu brilhe para provar que o nosso amor valeu a pena. A intuição me diz que a tua evolução aí também depende da minha harmonia aqui. Quando eu vibro em gratidão ou alegria, eu te envio combustível espiritual, e você me devolve esse carinho em forma de uma presença festiva. Lembro-me de um jantar com amigos, o primeiro em que eu realmente consegui relaxar. Alguém contou uma piada e eu dei uma gargalhada alta, daquelas que você tanto gostava. Por um segundo, a polícia do luto, na minha cabeça tentou me prender, me fazendo sentir culpada. Mas, no mesmo instante, senti uma lufada de ar fresco e um pensamento nítido, com o teu jeito brincalhão. Finalmente, baixinha. Adoro te ver assim. A alegria dobrou de tamanho. Eu não estava rindo sozinha, estávamos rindo juntos. Você estava celebrando a minha retomada. O impacto dessa percepção no meu cotidiano é a libertação. Eu parei de pedir desculpas por estar bem. Entendi que a melhor forma de honrar a tua partida não é o choro eterno, mas a vida plena. O subcapítulo 14,3 é o meu registro de que o nosso telefone também serve para compartilhar piadas, vitórias e pores do sol. A intuição me deu o ok que eu tanto precisava para voltar a habitar as cores do mundo. Tiago, obrigada por não me deixar sentir que a felicidade é uma traição. Por soprar no meu coração que o teu amor é um sol que quer me ver florescer, e não uma sombra que quer me apagar. Sentir a tua alegria nos meus bons momentos é a maior prova de que o nosso laço é feito de luz, e a luz nunca se cansa de brilhar. Com o riso livre e a alma acompanhada, Clara. Subcapítulo 14,4. Confiar no que sinto, mas não vejo, a fé que se torna saber data, domingo. Fechei os olhos para o mundo exterior e, pela primeira vez, não me senti às escuras. Existe uma clareza que não depende da luz do sol, mas da certeza que vem de dentro. Querido diário, hoje eu preciso falar sobre o maior exercício de coragem que o capítulo 14 me impôs: confiar no invisível. O subcapítulo 14,4 é o registro da minha transição da dúvida para a convicção. Humanizar essa etapa é admitir que nós, seres humanos, fomos treinados para acreditar apenas naquilo que podemos tocar, medir ou fotografar. Quando perdi o Tiago, o meu mundo concreto desmoronou, e eu me vi diante de um abismo onde nada era visível. Mas foi no silêncio desse abismo que a intuição começou a construir uma ponte de certezas. Sabe, diário, há uma diferença enorme entre querer acreditar e saber. No início, eu queria acreditar que ele estava bem para não enlouquecer. Era um mecanismo de defesa. Mas, com o tempo e com os repetidos estalos e mensagens que recebi, o meu sentir mudou de categoria. Eu parei de pedir provas externas o tempo todo. Aprendi que a maior prova da imortalidade do Tiago não está em uma foto que se mexe ou em uma voz gravada, mas na paz inexplicável que me invade quando eu sinto a sua presença ao meu lado no sofá.
Confiar no que sinto, mas não vejo, é o meu ato de rebeldia contra a dor. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu entendi que a visão espiritual é, na verdade, uma percepção vibratória. No Espiritismo, ensina-se que a fé não deve ser cega, mas raciocinada e sentida. O laço imortal nos conecta através de fios que a física tradicional ainda não explica, mas que a alma detecta com precisão. Quando eu sinto que você está feliz com uma decisão minha, isso não é um delírio, é o meu perispírito captando a tua irradiação. A confiança é o canal que mantém esse fluxo limpo. Se eu duvido de tudo que sinto, eu crio ruído na linha e a nossa comunicação falha. Lembro-me de um dia em que eu estava cercada por pessoas que não acreditam em nada além da matéria. Elas falavam sobre a morte como um ponto final, como um vazio eterno. Por um momento, a lógica delas tentou me seduzir. Eu me senti boba por acreditar em sinais e conversas mentais. Mas, naquele exato instante, uma certeza silenciosa e quente subiu pelo meu peito, vinda de um lugar onde a lógica não alcança. Era você, soprando. Não deixe que o limite dele se torne o seu limite, Clara. Naquele momento, eu entendi que eu não precisava que ninguém visse o que eu vejo. A minha verdade não precisa de validação externa para ser real. O impacto dessa confiança no meu cotidiano é uma estabilidade emocional nova. Eu parei de procurar por você com os olhos e passei a te procurar com a alma. O subcapítulo 14,4 é o meu manifesto de liberdade. Confiar no invisível me deu o poder de caminhar sozinha sem me sentir desamparada. Eu sei que você está aqui, não porque eu vejo a tua sombra, mas porque eu sinto o teu brilho aquecendo os meus dias mais frios. Tiago, obrigada por me ensinar a enxergar com o coração. Por me dar a segurança de que o que é invisível aos olhos é, na verdade, o que há de mais essencial. Essa fé que se tornou saber é a bússola que nunca me deixa perder o rumo. Enquanto eu confiar no que sinto, o nosso laço será a minha maior evidência de que a vida é infinita. Com a alma convicta e o coração em paz, Clara. Subcapítulo 14,5. O telefone da alma, como manter a linha sempre aberta. Data, segunda-feira. Percebi que a nossa comunicação não é um evento fortuito, mas uma frequência que eu preciso aprender a sustentar. Querido diário, chegamos ao fechamento do capítulo 14, e se a intuição é o nosso telefone da alma, eu entendi que, como qualquer linha de comunicação, ela exige manutenção. O subcapítulo 14,5 é o manual prático que desenvolvi para garantir que o sinal entre eu e o Tiago nunca caia. Humanizar esse aprendizado é admitir que a vida cotidiana é um grande gerador de ruídos. A pressa, a ansiedade, o excesso de telas e até o barulho das minhas próprias reclamações criam uma interferência na rede, que me impede de captar os teus sinais mais sutis. Manter a linha aberta não é sobre esforço, mas sobre espaço. Aprendi que você está sempre transmitindo, Tiago. Sou eu que, muitas vezes, estou com o rádio sintonizado na estação do caos. Quando estou mergulhada em estresse, é como se eu estivesse em uma zona de sombra. Por isso, este subcapítulo é o meu compromisso com o silêncio. Para ouvir a voz mansa que falamos no início deste capítulo, eu preciso silenciar os gritos do meu ego e as urgências do mundo. Puxando para a nossa temática espírita, Tiago, eu compreendi que a mediunidade intuitiva, que é o que vivemos, é diretamente proporcional ao nosso estado vibratório. No Espiritismo, ensina-se que o telefone toca de lá para cá, mas o aparelho precisa estar conectado e o volume ajustado, do lado de cá. O laço imortal é a fiação, mas a minha mente é o alto-falante. Se eu mantenho a minha vibração elevada através de pensamentos de gratidão, prece e boas ações, a linha fica cristalina. Se eu me entrego à amargura, a linha chia até emudecer. Criei, então, o meu protocolo de conexão. Primeiro, o desapego das pequenas irritações. Segundo, o cultivo de momentos de pausa absoluta ao longo do dia. E terceiro, a escuta ativa. Quando sinto que a nossa conexão está enfraquecendo, eu paro tudo, respiro fundo e digo mentalmente: Tiago, estou pronta para ouvir. Não é um comando, é uma abertura. É dizer ao universo que o canal está livre para que você possa atuar como meu guia e protetor.
Lembro-me de uma semana em que tudo parecia dar errado. Eu estava exausta e me sentia surda, espiritualmente. Parecia que você tinha ido viajar. Em vez de me desesperar, eu entendi o recado. O ruído era meu. Decidi passar um dia inteiro em silêncio, longe das redes sociais e das notícias. À noite, enquanto eu regava as plantas, um ato simples de presença, o sinal voltou. Senti um estalo de paz e uma ideia clara sobre como resolver um problema que me aflige. Você não tinha ido a lugar nenhum, eu é que tinha deixado o telefone fora do gancho. O impacto de manter a linha sempre aberta no meu cotidiano é a sensação de fluxo. A vida para de ser uma sucessão de obstáculos e passa a ser uma conversa contínua. O subcapítulo 14,5 encerra este ciclo com uma promessa, a de que eu serei uma boa receptora. O nosso amor merece uma conexão de alta fidelidade. Tiago, obrigada por nunca desistir de ligar, mesmo quando a linha está ocupada pelas minhas bobagens. Eu prometo cuidar da nossa sintonia com o mesmo zelo que cuido das minhas memórias mais queridas. Enquanto eu mantiver o coração receptivo, o telefone da alma continuará sendo o nosso elo mais forte, provando que não existe distância para quem aprendeu a falar a língua do espírito. Com a alma sintonizada e o sinal cheio, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.